Olá, no programa de hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia para as gestantes. Como manter o pré-natal em dia nesse momento e garantir a saúde da mãe e do bebê? Fazer o acompanhamento antes, durante e depois da gestação é fundamental, segundo os especialistas. Vamos saber como deve ser feito o pré-natal, quais os cuidados para uma gravidez saudável com menos riscos. Fique com a gente. E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Fernando Pupim, médico ginecologista e obstetra do Hospital Universitário de Florianópolis. Dr. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Olá, obrigado pelo convite e vamos estar aí tentando esclarecer algumas dúvidas, alguns fatos. Sim, assunto bastante importante. Eu queria começar sabendo do senhor o seguinte, né? Pelo que você tem observado, as mulheres, elas têm deixado, né, de uma forma geral, claro, elas têm deixado de fazer o pré-natal, de buscar esse acompanhamento agora durante a pandemia, por medo, por receio? Olha, no geral, até que as gestantes não deixaram de fazer acompanhamento pré-natal, né? No começo da pandemia, onde não se sabia muito o que estaria acontecendo e que houve a interrupção de os atendimentos eletivos, houve esse espaço, esse tempo em que algumas consultas deixaram de ser realizadas até por um período de adequação do sistema de saúde. Mas isso se reorganizou e hoje a gente consegue manter as consultas de pré-natais e os atendimentos normalmente. Presencial, e aí, claro, com toda a segurança para a gestante que precisa realmente estar lá fazendo sua consulta, né? Claro, né? O atendimento do pré-natal, infelizmente, não é possível você fazer à distância, né? Porque o exame físico do obstetra diante a gestante é imprescindível, né? Então, a consulta online, ela ficou um pouco de lado, né? E foi o tempo do sistema de saúde se reorganizar para atender essas gestantes com todo o cuidado merecido, né? Por elas. Qual é a orientação para as gestantes com sintomas da Covid-19? Basicamente, a orientação é a mesma da população geral, né? Se forem sintomas leves, procurar ficar em casa, não ter contato com outras pessoas e usar medicações para os sintomas, né? Não existe nenhuma recomendação especial para a gestante em relação a isso. E nos casos graves, se dirigir à maternidade de referência para uma avaliação mais apurada e ver a necessidade de medicação ou internação. E é claro que o acompanhamento pré-natal será dessa gestante contaminada pelo coronavírus, ele será intensificado, né? Porque a gente ainda não tem muitas certezas do que estão acontecendo com esses bebês na barriga da mãe. Então, vai ter um acompanhamento mais de perto. Não dá para saber ainda, é muito cedo, se é possível ter sequelas, é isso? É muito cedo ainda, mas no que a gente tem visto na prática, é que essas gestantes têm evoluído muito bem, e os bebês também têm boa evolução. Então, de certa forma, não houve um agravamento dos casos. O pior da pandemia para essas gestantes foram aquelas que que a gente evidenciou que deixaram de fazer o acompanhamento pré-natal e, por esse motivo, deixou-se de fazer diagnósticos precoces de outras patologias inerentes à gravidez, como a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, né? Então, isso não foi visto com antecedência ou foi postergado esse diagnóstico, e claro que isso atrapalhou o prognóstico, né, a evolução, porque essas pacientes foram diagnosticadas tardiamente, não foi feito um rastreamento precoce, nem um tratamento precoce de outras patologias inerentes à gravidez. E ainda ali na questão da Covid-19, né? E a gestante que está doente na hora do parto, no momento que ela tem que ter o bebê? Bom, ela vai ser atendida da mesma forma como as demais, é claro, tomando algumas precauções que hoje é tomado para todas as gestantes, né, de uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, tanto para ela como para a equipe médica. Mas o trabalho de parto vai transcorrer normalmente, ou a cesariana, enfim, de que forma for necessário, não vai haver muita diferenciação nesse atendimento, né? Inclusive, para o recém-nascido, ele vai poder amamentar, ele vai ter um contato com a mãe sem problema nenhum.
os cuidados são para toda a equipe e para toda gestante, né? Hoje a gente considera que qualquer gestante na maternidade e qualquer membro da equipe um potencial transmissor e um potencial receptor do vírus. Então, a gente toma os cuidados devidos com todo mundo. O senhor falou aí que um dos maiores problemas é justamente a mulher deixar, a gestante deixar de fazer o pré-natal. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente por que o pré-natal é tão importante e de que forma ele deve ser feito, o que seria o ideal? O pré-natal, a importância dele é que a única oportunidade que a gestante, que a mulher com o seu filho no ventre, ela vai ter de ter um acompanhamento e avaliação da evolução da gravidez, e é a oportunidade que ela tem de diagnosticar patologias que são tratáveis e que são possivelmente contornáveis. Se ela deixar de fazer isso, esse casal deixar de fazer o acompanhamento pré-natal, os problemas de saúde inerentes ao processo da gravidez podem ser não diagnosticados ou diagnosticados tardiamente. Isso faz toda a diferença no tratamento, numa condução do bem-estar da gravidez. Então, como eu disse, o problema das gestantes terem deixado de fazer o pré-natal no começo da gravidez, da pandemia, foi essa impossibilidade ou perder esse tempo tão precioso de fazer os diagnósticos precoces. E quais são as patologias mais comuns que podem ser identificadas aí durante o pré-natal? Sem dúvida nenhuma, as patologias mais identificadas durante o acompanhamento pré-natal são as doenças hipertensivas, né, principalmente a pré-eclâmpsia ou a hipertensão essencial durante a gravidez, e também o diabetes gestacional, que é o diabetes desencadeado na gravidez. Também a gente pode identificar várias infecções, né, infecções transmissíveis, né, adquiridas, e que faz toda a diferença o diagnóstico precoce e tratamento precoce para uma boa evolução da gestação. E todas essas doenças descobertas com antecedência, elas podem ser tratadas e evitar, de repente, um problema mais grave para a mulher e para o bebê? Claro, com certeza, né? A maioria das doenças são tratáveis durante a gestação. Então, se você avaliar que a gente vai avaliando que houve um aumento de prematuridade, nascimentos prematuros durante o período da pandemia, com certeza foi devido ao diagnóstico tardio dessas doenças, em que houve a necessidade de um nascimento precoce dos bebês devido a doenças que surgiram na gravidez ou pré-existentes, mas que não foram diagnosticadas a tempo, para serem tratadas durante a gravidez. Então, por isso a necessidade do pré-natal. O pré-natal, o Ministério da Saúde preconiza 6 consultas de pré-natal, e o nosso Serviço Público de Saúde de Florianópolis, principalmente, oferece muito mais que isso. Então, a interrupção disso foi o principal. A interrupção dessas consultas no pré-natal, no início da pandemia, prejudicou nesse ponto. E o senhor trabalha e atende as gestantes. O que o senhor observa, né? A mulher que ela faz esse pré-natal, que ela faz esse acompanhamento, ela se sente mais segura, ela se sente... Porque é um momento de muita incerteza, é um momento de sensibilidade da mulher, né? Então, fazendo esse acompanhamento, dá mais segurança para ela seguir com a gravidez de uma forma mais tranquila? O que o senhor observa no seu dia a dia? Sem dúvida, né? A gestante que tem um acompanhamento regular das consultas de pré-natal, ela adquire confiança da saúde do seu bebê, da sua própria saúde, porque periodicamente está sendo averiguado. Então, quando ela chega na maternidade para o parto, e você vê que ela teve um acompanhamento de pré-natal adequado, orientações adequadas, que ela foi orientada em todos os sentidos e que os medos foram esclarecidos, ela se sente mais segura e deixa a equipe de profissional da área da saúde muito mais segura também, que aquela gestação foi devidamente acompanhada, que aquele bebê está saudável. E quando tem algum problema, que aquele problema já é diagnosticado e a gente já chega na maternidade com as condutas e o traçado do que a gente vai fazer com ela, o tipo de atendimento que a gente vai oferecer já é adequado. Ou seja, ganha a mãe, ganham os profissionais, ganha o bebê, ganha todo mundo. É isso, né? Todo mundo ganha, né? A gente ser pego de surpresa, tanto a família
quanto os médicos, os enfermeiros, toda a equipe. Ser pego de surpresa não é legal. Então, a gente, estando preparado para o que receber, a gente tem uma condição de trabalho melhor, de oferecer mais. Sim, ainda mais num momento tão importante, né? A gente tem agora uma reportagem preparada pela nossa repórter Michele Todescato que reforça, né, a importância de fazer o pré-natal. Dá só uma olhada. No Hospital Santo Antônio, em Blumenau, que é referência em gestação de alto risco para a região do Médio Vale do Itajaí, são cerca de 250 partos a cada mês. E o acompanhamento com as futuras mamães e com os bebês é fundamental. Não é mesmo, doutora Ana? Obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar falando de algo tão importante, que é o acompanhamento do pré-natal, especialmente quando a gente está ali falando de pré-natal de alto risco, né? O que a gente poderia destacar, doutora, essa gestação de alto risco? O nome assusta um pouco, né? Com certeza. Os pacientes sempre chegam no alto risco extremamente preocupadas, achando que a gestação dela vai ter um desfecho terrível, muitas vezes, né? Eu sempre explico e brinco com elas que não existe gestação sem risco. Existe a de baixo risco e a de alto risco. E dentro do alto risco, a gente tem aquelas gestações que também são mais brandas, por exemplo, o hipotiroidismo, um diabetes gestacional com um bom controle glicêmico e tudo mais. E as gestações com risco muito mais elevado, uma paciente lúpica, uma paciente hipertensa crônica com lesão de alguns órgãos, como o rim, por exemplo. Então, a gente precisa de um cuidado maior. O que eu sempre tento falar para elas é que isso gera uma ansiedade muito grande, é inevitável, mas que elas devem curtir aquele momento de gestação. E que, para elas ficarem tranquilas, muitas vezes elas têm que delegar essa responsabilidade realmente para o obstetra, mas a responsabilidade delas é de estarem, então, levando a sério tudo que a gente tenta orientar durante o pré-natal, né? Então, alimentação adequada, atividade física, tomar as medicações que são prescritas, fazer os exames quando a gente, né, solicita os mesmos. Então, claro, vai precisar de um cuidado maior no pré-natal de alto risco, sem dúvida, vai precisar de uma dedicação maior, sem dúvida também, mas tá assistida por um obstetra que saiba o que está fazendo, que está dando cuidado, está dando assistência, isso vai deixar com que essa paciente curta a gestação de uma forma mais leve, porque tirar essa ansiedade do alto risco lá da caderneta de pré-natal lá assinado, carimbado que é um alto risco, isso 100% não tem como a gente tirar essa ansiedade, né? Importante para a mamãe e também para o bebê, né, doutora? Sem dúvida. A ideia é a saúde materno-infantil, né? Eu digo para a paciente, o nosso objetivo como obstetra é que no final da gravidez, essa paciente vá feliz para casa com um bebê saudável, né? Uma família saudável. Não adianta só eu manejar a paciente muitas vezes e não pensar nesse bebê. Então, é tudo para que exista um bem-estar materno-fetal até o final da gestação, sem dúvida. Obrigada, doutora, pela participação aqui com a gente, reforçando aí a importância desse trabalho de vocês também, né? Nessa área da saúde tão importante aí para mães e bebês. Sim, com certeza. E a gente vai ouvir agora também conversar com uma mamãe, que ela teve gêmeos prematuros e fez o pré-natal, o acompanhamento desde o início da gestação. Oi, Deise! Temos uma história Olá. muito bonita para contar aí, então, mãe de gêmeos. Isso mesmo. Então, eu descobri minha gestação em janeiro desse ano. A gente estava tentando engravidar, sim. Foi uma surpresa com 9 semanas quando a gente descobriu que eram gêmeas, né? Eu não tenho ninguém na família, então começou por mim aí, essa fase de gêmeos. Mas a gente ficou muito feliz, assim, apesar do susto, né? Eu acho que toda mãe de gêmeos que nunca pensou em ter gêmeos tem esse susto inicial, assim, mas depois a gente já não nos víamos mais com um bebê só, sabe? E como que foi o teu pré-natal? Fiz uma consulta por mês, com 16 semanas a gente já descobriu até o sexo, né, que eram 2 meninas, então foi bem tranquilo e foi bem fundamental até para tirar as minhas dúvidas, porque, né, uma gestação gemelar também
eu não sei, eu achei que tinha muito mais dúvidas, né, do que uma gestação de um bebê só, até porque tudo desconhecido, né, pra gente. Para a saúde do bebê e para tranquilidade da mãe, eu acho fundamental o pré-natal. E, enfim, assim, um bom profissional, ele tem como tirar todas as tuas dúvidas e manter ali os teus bebês ali com segurança, né, até o final da gestação. Doutor, o senhor trabalha lá no Hospital Universitário e a maternidade completou 25 anos. Eu quero saber do senhor, né? Qual é o diferencial da maternidade do HU, né? De que forma que ele atende essas futuras mamães? Nós estamos comemorando agora 25 anos, né, da maternidade, da fundação da maternidade. Eu tenho o privilégio de participar desses 25 anos. Por 10 anos eu estou lá trabalhando e é um privilégio, é uma satisfação poder fazer parte daquela equipe, ajudar a comunidade, ajudar essas famílias crescerem, né, com saúde. Graças a Deus, e a condição de maternidades públicas na nossa cidade é de uma excelência sem igual, né? Então, a gente tem boas maternidades na cidade, públicas, e o HU, com certeza, se destaca dentre elas. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora para um pequeno intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre a importância do pré-natal, da gestante acompanhar todo o processo, toda a evolução da gravidez. Doutor Fernando, e nesse sentido eu queria saber do senhor o seguinte: o ideal seria que a mãe e o pai, né, que decidem ter, que a mulher e o homem que decidem ter um bebê, eles começassem a se preparar já antes da concepção? Com certeza, né? Quando é possível que esse casal se prepare para uma gestação, isso é o ideal. Então, quando esse casal tenha uma preparação adequada, vá a uma consulta médica e faça um rastreamento como está essa saúde dessa mãe, da família em geral, os hábitos de vida, né, a condição socioeconômica e os fatores modificáveis, imutáveis, se for impossível, adequar isso a uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor, rastreamento de possíveis doenças e tratamento precoce antes de uma gravidez, com certeza isso vai influenciar em toda a evolução da gravidez e no parto futuramente. Isso seria o ideal. Pelo que o senhor observa, é a maioria ou é a minoria que faz esse acompanhamento já desde tão cedo? Não, infelizmente é a minoria, né? Por condições, por surpresa, por não ser uma coisa planejada, a gravidez, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, não é planejada, né? E por falta de condições mesmo de fazer um acompanhamento anterior, pré-conceptivo. Mas quando é possível, é legal. Isso não quer dizer que quando não é possível, não vai ser legal para mim também, né? Porque a maioria desses fatores a gente pode adequar também durante a gestação. Outro fator importante é a participação, com certeza, do pai nesse processo todo, nesse acompanhamento aí da gestante. Como é que o senhor vê isso e qual é a diferença que faz quando o pai está junto? A presença do pai é que a gente fala o seguinte, que o pré-natal, a gestação não é da mãe, né, é da família, né? Então, essa família vai receber um novo membro ou vai iniciar-se uma família. Então, a presença do companheiro, do pai, é indispensável em todos os momentos, né? Claro, devido às necessidades, às possibilidades, mas sempre que possível, a presença do pai, do bebê, é importantíssimo, né? O pré-natal, a gestação é da família, né? É desse casal, não é só de uma pessoa. Então, durante o pré-natal, as consultas, durante o trabalho de parto, no pós-parto também é importantíssimo. Infelizmente, nesse momento, nós estamos tendo algumas restrições em relação a isso, mas na medida do possível, a permanência de um acompanhante é de direito da gestante, né? Geralmente ao pai, ou um familiar, ou um amigo,
as maternidades se adequaram a isso, é possível ter esse acompanhante, né? Infelizmente, nesse momento, não na totalidade do tempo, mas em grande parte dela, para a gente tentar manter esse vínculo, né? E criar esse vínculo familiar. E o senhor falou em parto, e aí eu gostaria de saber o que é mais indicado, um parto normal, cesárea? Bom, na maioria das vezes, o parto natural, sem intervenções, é o melhor, né? Desde que seja possível. E na maioria das vezes é possível, sim, e é melhor, porque é um evento natural, é um evento que não exige grandes intervenções, é um evento fisiológico, né? A mulher, ela foi programada geneticamente para gerar e para parir seu filho. Então, isso é fisiológico. Com exceções, intervenções são bem-vindas. E nelas, por menores que sejam, as medicações, procedimentos, e por fim a cesariana, que é a nossa maior intervenção, que é uma cirurgia que salva vidas, que é extremamente importante quando ela é bem indicada e bem necessária. Porque, como qualquer outra cirurgia, ela implica em riscos também. Então, você tem que pesar, botar na balança o que é risco, o que é benefício. Então, na maioria das vezes, o parto normal é a melhor opção. Na grande maioria das vezes. Sim, muito se fala hoje também em parto humanizado, e aí eu gostaria que o senhor explicasse exatamente o que é o parto humanizado e se ele realmente está sendo colocado em prática aí na maioria dos hospitais. Bom, a humanização do parto, ela não quer dizer que tipo de parto essa paciente vai ter. Não quer dizer que ela tem, necessariamente ela vai ter que ter um parto natural, vaginal, normal, que seja, para esse parto ser humanizado. A humanização, ele é um movimento que busca devolver para essa família o protagonismo desse momento. O recebimento desse casal na maternidade, durante o pré-natal, na maternidade, o acolhimento, né? Tornar esse momento, que é o momento mais importante da vida dessa família, com certeza, um momento de boas recordações, um momento onde que esse casal não seja violentado de nenhuma forma, e que sejam momentos agradáveis. Mas não quer dizer especificamente que vai ser cesárea, que uma cesárea não possa ser humanizada e que um parto natural vai ser humanizado. Você entendeu? Então, assim, não é a via de parto que define isso, e sim todo um contexto que essa família vai receber a partir do momento que ela dá entrada no posto de saúde para um pré-natal, ou a partir do momento que ela dá entrada no hospital para ser atendida, como a equipe vai receber esse casal, como nós vamos atendê-lo, como esse bebê vai ser recebido pela mãe, como toda a equipe vai se comportar com isso, né? Então, não realizar procedimentos desnecessários, não tirar o bebê da mãe, contato próximo, contato pele a pele com a mãe o mais rápido possível, intervir o menos possível. Isso humaniza. Não quer dizer que quando há necessidade de intervenções, esse parto vai deixar de ser humanizado. São cuidados, né, que certamente vão trazer muitos benefícios para a gestante, para a saúde do bebê também, de uma forma geral. Com certeza. Saúde física e mental, né, assim, para todo mundo. E não só para paciente, não só para gestante, não só para o bebê, como a equipe de saúde fica toda também gratificada e fica feliz com os bons resultados que a gente tem alcançado. E em todas as maternidades de Florianópolis hoje, nós temos um atendimento humanizado, tanto nas privadas quanto nas públicas. Então, isso é uma conquista de todos nós, né? De grãozinho em grãozinho, nós fomos construindo aí esse perfil, né? Então, a gente pode se orgulhar muito da nossa maternidade. Claro, das nossas maternidades. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, a gente sempre pode melhorar em relação a isso, mas da atenção básica, a atenção terciária de um hospital universitário, de hospitais referências, essa é a nossa busca, né? Cada vez melhorar. E quais seriam os maiores desafios? Eu acho que aumentar a capacidade de receber bem essas famílias, diminuir a carga exaustiva de trabalho de toda a equipe de saúde, aumentar o nível de informação na base, no serviço primário de saúde, né? Educação desde a escola,
educação sobre essas questões, que a educação informa e tira medos, né? Então, de muitas coisas, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente sempre buscar melhores. Existem muitos mitos, muitos preconceitos com relação ao pré-natal, com relação à gravidez de uma forma geral? Muitos mitos, né? Lendas, mitos, Quais seriam os principais? histórias passadas de gerações em gerações. Os principais que a gente mais ouve por exemplo, assim, que o parto normal é uma coisa que agride a mãe, faz sofrer, que é a pior dor do mundo, e que se minha mãe não teve parto, eu também não vou conseguir, que as maternidades forçam situações para ter um parto normal. Isso aí são lendas, né? São medos, que eu não vou ter dilatação no trabalho de parto, que eu não sou capaz, que é perigoso, que um parto normal é mais perigoso do que um parto cesariana, que é um parto agendado. Então, esses são os mitos mais comuns, né? Os medos mais comuns, por falta totalmente de desinformação, né? Da sociedade em geral. Mas que tem melhorado bastante. Cada vez menos a gente tem visto esses medos, né? Pela informação que esses casais recebem desde o pré-natal. Mudando aqui um pouquinho de assunto, ainda temos muitos casos de gravidez na adolescência? Temos, né? Infelizmente é uma realidade ainda que a gente se depara todos os dias, né? As gravidezes não desejadas, não, ou não preparadas, né? Então, é a nossa realidade. Isso é um fato que acaba corroborando para enormes consequências, né? Não só durante o pré-natal e a gravidez, porque essas adolescentes, essas mulheres jovens, elas estão sujeitas a maiores complicações, né, durante a gravidez, o pré-natal, seja por aumentar o índice de patologia decorrente da gravidez, seja por problemas socioeconômicos futuros, né, ou socioemocionais, né. Então, a gente fica triste por isso, porque a gente tem meios de evitar, a gente tem informação suficiente, ao alcance de todos, e falta essa informação e esses meios chegar à população, principalmente a população mais carente, né, que não tem muita perspectiva da vida e acaba sendo acometida por essas gestações não programadas. Para encerrar nossa entrevista, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor deixasse aí umas dicas, né, para as mulheres que descobrirem, a partir do momento que elas descobrirem que estão grávidas, qual deve ser o procedimento, o que elas devem fazer então. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu gostaria que o senhor fizesse um resumão e deixasse esse recado então, como ter uma gravidez mais tranquila, garantindo a saúde da mãe e do bebê. Se é uma gestação que está sendo planejada, o ideal é que você tenha uma consulta pré-conceptiva, né? Para você se preparar para uma gravidez. Melhorar teu perfil alimentar, de atividade física, olhar teus exames, ver o que está de errado, corrigir. Se não foi uma gravidez programada, mas bem-vinda, assim que você tiver o resultado do teu exame de gravidez, que a sua menstruação atrasar e você for à farmácia ou ao posto de saúde fazer um exame e der positivo, você deve agendar uma consulta de pré-natal na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Tá? Ou se for no serviço privado, você deve procurar o teu obstetra para iniciar um pré-natal. O ideal é que a primeira consulta de pré-natal seja feita até a 10ª semana de gestação, tá? Que são mais ou menos 2 meses de gestação, porque daí vai dar tempo suficiente para fazer toda a rotina de pré-natal completinha, sem faltar nada, sem pular nenhuma etapa. Então, sabendo da gravidez, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para consulta com a enfermeira ou com o clínico geral ou com o obstetra, que são profissionais capacitados e habilitados para fazer o acompanhamento pré-natal. Um cuidado especial com a alimentação, com exercícios também fazem a diferença? Muita diferença, né? A gente nota como faz diferença uma gestante que se alimenta bem,
que faz atividade física regular, né? É impressionante como ela tem um bem-estar na gestação, os bebês nascem bem e com baixíssimo risco de complicação. Então, alimentação, atividade física é importantíssimo em toda fase da vida e não é de ser diferente durante a gestação. Principalmente na gestação, você tendo um acompanhamento nutricional adequado e de atividade física adequada, isso é para a vida toda, né? Fora criar o hábito, né, de fazer isso, a gente acompanha para a vida toda. Sim, e com todos esses cuidados aí é só curtir, só aproveitar esse momento tão lindo. Sabe uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, para as pacientes, assim, que a gestação é um período de muitas dúvidas, muitos medos, muitos poréns e sis, mas que deve ser levada com leveza, porque não é um problema de saúde, é uma fase da vida da mulher, da família, né? É um processo fisiológico e que, na maioria das vezes, vai dar tudo certo. Com exceções, tem algum problema. Então, que deve ser encarado com leveza, com alegria, né? Ficar levando esse peso que a gravidez é uma coisa perigosa, que exige cuidados extremos, isso não é legal e não é verdade, né? É um processo natural, fisiológico, na grandíssima maioria das vezes vai correr tudo bem, e deve ser encarado com extrema leveza e felicidade. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter podido bater esse papo com você. Valeu. É isso aí. E vamos levar a gestação, então, com leveza, com alegria, com otimismo. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima.